Olá, nessa videoaula vamos falar sobre os principais elementos que devem ser observados pela Câmara de Vereadores quando da tramitação das leis orçamentárias. Vamos tratar como lei orçamentária tanto o plano plurianual, a lei de diretrizes e o orçamento. Então, quando a gente se referir em leis orçamentárias, a gente está querendo se reportar essas três leis, né? Esse ano, especialmente, é um ano em que essas três leis estão em tramitação na Câmara de Vereadores, né? Agora, nesse momento, deve estar o PPA e algumas já a LDO, e as que não receberam ainda o orçamento, logo na sequência vão receber. Essas leis orçamentárias elas são leis complexas. Elas teriam muitos elementos a ser observados pela Comissão de Orçamento e Finanças e todos os vereadores. Mas nós queremos apenas destacar alguns, pelo menos os principais, né, que são 4 os principais elementos que não devem passar despercebidos pela Câmara de Vereadores e principalmente pela Comissão de Orçamento e Finanças. São eles: se houve participação popular e audiência pública no Poder Executivo, também tem que haver no Legislativo, mas para que o Legislativo receba, já tem que ter acontecido audiência pública e participação popular lá no Poder Executivo. Isso, inclusive, é elemento que impede a Câmara de aprovar a lei orçamentária, qualquer uma delas, se não tiver passado por audiência pública e participação popular. Isso tem previsão no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 44 da Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Então a Câmara não pode sequer aprovar as leis orçamentárias se não tiver participação popular e audiência pública no Executivo. E depois ela mesma também vai ter que fazer a sua participação popular, a sua audiência pública, né? O segundo elemento que tem que ser observado é a aprovação dos conselhos municipais, aqueles conselhos que são deliberativos, né? Isso não em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal ou outra lei federal, mas sim em razão da lei municipal que estabeleceu os conselhos. A regra geral é que todos os conselhos deliberativos eles aprovem os orçamentos e os planos de aplicação dos fundos especiais. Então todos aqueles conselhos deliberativos, antes do município fazer o orçamento, ele tem que pegar a aprovação das finanças projetadas daquela área que se refere o conselho, né, pelo respectivo conselho. Então, na hora de encaminhar o projeto para a Câmara de Vereadores, tem que haver também esta comprovação. O terceiro elemento que a gente gostaria de chamar a atenção é que, em função do artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no mesmo prazo, não que tenha que ser parte integrante, mas no mesmo prazo em que o Executivo encaminha a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele tem que encaminhar junto uma relação dos projetos em andamento. Esses projetos em andamento ele tem por finalidade dar subsídio ao vereador para que ele possa acompanhar na lei orçamentária, depois em créditos adicionais, se o Poder Executivo, ao prever um novo projeto, ele contemplou as despesas necessárias de manutenção daqueles projetos que já existem, né, ou de sequência aqueles projetos que já existem, e manutenção aquelas obras e investimentos que foram feitos no passado. Então, na prática, significa o seguinte: é uma fiscalização que o vereador tem que exercer no sentido de impedir que novos projetos, novas obras sejam começadas sem que haja recurso suficiente para atender as que já foram iniciadas ou recursos para manter aquelas obras e investimentos que já foram feitos, né? Então essa fiscalização ela é atribuída pela Lei de Responsabilidade Fiscal à Câmara de Vereadores. E o prazo que o Executivo tem que enviar isso é agora junto com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E por fim, chamar a atenção quanto à observância pelo Executivo na construção de programas de governo. O que vai solucionar os problemas da sociedade são os programas de governo. Então, tanto o PPA, quanto a LDO, quanto o orçamento, essas peças devem estar organizadas em programas de governo. Programa de governo é aquilo que vai trazer uma solução para o trânsito, para o lixo, para a saúde, para a educação, para a segurança, para a agricultura e assim por diante, né? Um programa de governo, ele nunca é algo muito concreto, como por exemplo, construção de escola ou pavimentação de rua, né? Isso é uma parte do programa, é dentro do programa, é um projeto ou uma atividade, né? O programa em si é um trânsito melhor, a saúde mais plena, atendida, é a área fim relacionada ao atendimento com o cidadão. Então esse tem que ser o foco do vereador quando analisa um projeto de lei de orçamento, ou seja, o programa
de governo. Então, repetindo e para finalizar, né? O que não pode passar despercebido na análise da Câmara de Vereadores em relação aos orçamentos são audiência pública e participação popular, parecer e aprovação dos conselhos, naquelas leis que são os conselhos deliberativos, projetos em andamento, a relação dos projetos em andamento acostado junto ao projeto de LDO, e a organização dos programas, né, das leis orçamentárias por programas de governo. Então esses 4 elementos são aquilo que não pode passar em branco na análise que a Câmara de Vereadores vai fazer através da Comissão de Orçamento nas peças orçamentárias. Se você tem uma dúvida ou uma questão adicional, não deixe de entrar em contato com o IGAM e seja bem-vindo ao futuro das organizações públicas.